Eu quero contar duas histórias hoje, bem rapidinho, para nós meditarmos um pouquinho sobre o cuidado de Deus com a vida do ser humano. Alguns anos atrás, aqui na minha cidade, em Montenegro, um rapaz estava indo pela manhã até a parada de ônibus para ir para o seu trabalho, conforme ele costumava fazer todos os dias, pela manhã bem cedinho. Mas ele tropeçou em uma pedra, torceu o pé e ficou difícil de ele caminhar. Então, ele retornou para casa. Ele teria que ir no médico, ele não ia conseguir trabalhar naquele dia. E naquele dia, a sua empresa, uma empresa de fabricação de MDF, houve uma grave explosão, justamente onde esse rapaz trabalharia. Alguns de seus colegas vieram a óbito e ele, possivelmente pela proximidade do maquinário que explodiu, também morreria. Mas uma pedra ficou no caminho dele. Alguns anos atrás, eu tinha que ir ao trabalho pela manhã bem cedinho, antes das 6 da manhã. E eu não me lembro porque não tinha ônibus, se era porque era um domingo ou se havia chovido naquele local onde eu morava. Se chovia muito forte, o ônibus não conseguia ir até aquele lugar, que era uma estrada de chão, e caminhando nela a pé estava exatamente 1h10. Então convidei meu colega de emprego para descer comigo a pé. E ele disse, mas é longe. Mas se a gente esperar, a gente vai acabar não indo. E fomos descendo. Enquanto nós estávamos descendo, ele havia se afastado da igreja. E eu, graças a Deus, estava servindo a Deus. Fui falando das coisas de Deus, testemunhando, ele contando algumas experiências dele. De repente, o Senhor me mandou falar com ele de que o inimigo das nossas almas, aquele que você já não conhece, eu acho que ele não merece nem que seja dito o nome dele, estava planejando de tirar a vida dele. Mas que Deus estava lhe dando uma oportunidade, porque o que o inimigo estava preparando era para poucos dias ceifar a vida dele. E então eu vi que ele ficou surpreso com aquilo. E então ele me falou do que havia acontecido naquela noite. Ele disse que naquela noite mesmo, ele havia tido um sonho. E no sonho, ele havia recebido um tiro na cabeça. E ele lembra de no sonho ver o chão se aproximando. E quando ele ia tocar com o rosto no chão, ele acordou com o grito da sua filha mais velha. Ele e a esposa correram até o quarto e quando chegaram lá, a menina abraçou nele e disse assim, pai, eu sonhei que o senhor tinha morrido. E ele ficou assustado, mas não quis assustar ela, acalmaram ela, tudo. E depois pela manhã a gente desceu a pé e fomos caminhando e então Deus revelou isso que acabei de falar. Ele então me contou este fato. E ele disse assim, olha, eu estou entendendo que Deus ele quer me livrar da morte. Porque a própria palavra diz que Deus não tem prazer na morte daquele que não serve a Deus. Mas ele antes espera que a pessoa se converta e abandone o seu mau caminho. E ele disse para mim assim, eu não sou filho de pai bobo. E eu estou voltando hoje mesmo. E eu disse assim, você não precisa esperar para mais tarde. Você pode voltar aqui agora, nós seguimos caminhando e vamos falando com Deus. E então nós tiramos alguns momentos ali, falando com Deus no caminho. E ele voltou para Jesus. Depois que voltou para Jesus, ele me ajudou no trabalho que eu estava fazendo naquele local. Eu havia iniciado o trabalho de uma igreja, de um ministério. O ministério não era meu, não fui eu que iniciei o ministério, estava trabalhando numa igreja que estava recém sendo instalada naquele bairro. Ele me ajudou. Depois de um tempo, Deus me mandou para um outro lugar e ele assumiu o pastorado naquele lugar. E hoje, ele é pastor numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. O que nós vemos nessas duas situações? Deus preparando para salvar a vida de duas pessoas. Então, quando acontecer com você algum problema que te impedir de pegar o teu ônibus para ir para o serviço, quando o teu carro não pegar,
Quando você levantar pela manhã ou acordar pela manhã e não conseguir levantar da cama, pense. Deus pode estar te dando um grande livramento. Só agradeça e deixe as coisas acontecer. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus intervir. Sim, não fique estático. Mas entenda que o cuidado de Deus é tão grande e muitas coisas a gente só vai descobrir na eternidade. Quando chegarmos ali, Ele vai nos contar muitas coisas que a gente nem imagina. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na presença de Deus. Até o nosso próximo vídeo.